Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre de 2024 da Valid. Eu sou Júlia Araújo, coordenadora de Finanças Corporativas e RI. Antes de começarmos a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo a teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que têm interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides de apoio que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI e logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Assim que acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante a transmissão. E para enviar, basta acessar o chat aqui da plataforma. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativa às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje estarão comigo aqui Ilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, nosso CFO e diretor de RI. Eu chamo agora o Bressan para dar início à apresentação. Bressan, bom dia. Bom dia, Júlia e Olavo, e bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa entrega de resultados. Em nome de todos os colaboradores da Valid, agradeço o interesse em nossa apresentação e conto com vocês na sessão de perguntas e respostas. Vou começar esse call falando dos destaques que tivemos nesse período e mais para frente entramos no detalhe dos números. Em primeiro lugar, destaco a ótima performance das nossas atividades core nesse segundo quarter. A parte do portfólio de produtos que representa nossas atividades mais físicas vai muito bem e consolida um platô de resultados muito consistente, que nos dá confiança de ir fazendo complemento de portfólio digital e obtenção de novas receitas de maneira muito mais segura e planejada. Alcançamos 518 milhões de receita líquida, nos quais a vertical de ID cresceu forte ano contra ano, a vertical de Pay manteve alto patamar de receitas e a vertical de Mobile iniciou a sua recuperação, como havíamos antecipado no call do primeiro trimestre do ano. Na parte de ID, continuamos vendo um efeito misto de volumes entre RG e a Nova SIM versus a CNH, com as emissões do primeiro crescendo mais de 20% no ano contra ano e a CNH caindo 9%. Realidade já esperada e anunciada nos calls anteriores. Destaco que os estados em que a Valid está presente na emissão da SIM, o que tem mostrado o menor aumento de volumes até agora é São Paulo. Nesse estado, a emissão do novo documento para todos os cidadãos começou após o cronograma original e temos expectativa que esse volume possa aumentar no segundo semestre. Falando brevemente do mercado de cartões, tivemos pouca mudança no cenário brasileiro nesse segundo quarter, com volumetria em patamares que ainda não viabilizam crescimento e tampouco não vimos nenhuma queda brusca. Já na Argentina, vimos nos primeiros 6 meses a volumetria ficar em linha com o mesmo período de 23, porém com incremento de vendas em reais de 34%, um resultado acima das nossas expectativas, considerando o contexto do país. Um segundo ponto a destacar nesse segundo trimestre foi a performance do lucro líquido, que cresce mais de 40% comparado com o mesmo período do ano anterior. Chegamos a 80 milhões de lucro líquido no Q2, 228 milhões no semestre e 324 nos últimos 12 meses. Resultado recorde para a companhia. Temos aqui, claro, o efeito da venda de ativos anunciado no primeiro trimestre, a Cubic, mas mesmo sem ela, chegamos a 212 milhões de lucro líquido nos últimos 12 meses. Também contribuiu para esse resultado a nossa melhor estrutura de capital, com menos despesas financeiras, especialmente num trimestre em que não tivemos os efeitos negativos de desvalorização cambial na Argentina e Nigéria, como tivemos no primeiro quarto de 24. Um terceiro ponto de destaque é o crescimento das novas receitas, oriundas do portfólio de produtos e soluções adjacentes ao core, que não existiam antes de 2022. No primeiro semestre desse ano, seja por crescimento orgânico ou inorgânico, essas receitas já representam 8,5% das vendas e 12% do EBITDA global. Somente no segundo trimestre, as receitas desse portfólio chegaram a 54 milhões, mais de 10% das vendas totais da Valid. No próximo slide, eu entro em detalhe dessas soluções.
Por fim, destaco a nossa estrutura de capital fortalecida e a consistência em termos de distribuição de dividendos aos nossos acionistas. Nosso caixa líquido no final do segundo trimestre chegou a 136 milhões. A geração de caixa operacional acumulado no primeiro semestre ficou em 161 milhões, o que representa 2/3 de conversão do EBITDA em caixa no período, mostrando uma recuperação importante no segundo trimestre, com ganhos nas contas que compõem o capital de giro. Em termos de ROIC, o retorno sobre o capital investido, atingimos o percentual de 22,5% na janela dos últimos 12 meses. Sobre a remuneração aos acionistas, este já é o 8º trimestre consecutivos que a empresa faz pagamentos de dividendos aos acionistas e somente nesse ano de 2024 já pagamos 51 milhões em proventos e já anunciamos mais 35 milhões que serão pagos na próxima semana. Em nosso último call, comentamos que uma das metas da administração em 2024 é a de avançar a receita em novos negócios e passamos a fazer a abertura desses números. Lembro que novos negócios são aqueles que não faziam parte do portfólio de soluções da Vardes antes de 2022. Nosso objetivo é que essas soluções representem, ao fim de 2024, aproximadamente 8% do faturamento da companhia. Encerrado o primeiro semestre, temos o seguinte: governo digital representando 41 milhões, soluções de onboarding digital alcançando 25 milhões e soluções mobile com 20 milhões. Portanto, esses negócios adicionaram juntos 86 milhões ao faturamento da Valid, 8,5% do faturamento total deste ano até o final do primeiro semestre. Considerando o ramp-up e a maturação dos projetos em que já estamos envolvidos e as novas oportunidades em que trabalhamos, devemos alcançar o objetivo em que foi traçado em budget. Outro ponto a destacar é o foco de que não haja perda de rentabilidade nesse portfólio de novos negócios. Isso aconteceu porque tais iniciativas responderam por 12% do EBITDA da companhia nesse período. Hoje já temos serviços de governo digital, tais como ID digital, plataforma de interoperabilidade, motor biométrico, balcão digital e monitoramento de aula rodando em vários estados. Na solução de onboarding, estamos avançando com a oferta em serviços em mais setores além do financeiro. E em mobile, temos algumas entregas de projetos acontecendo no segundo semestre, o que tem nos deixado muito animados quanto ao atingimento do objetivo do ano. Relembro agora aquelas que são as nossas diretrizes em 2024. O que nos move nessa etapa da companhia são 2 grandes objetivos. O primeiro é continuar demonstrando capacidade de extrair valor significativo das nossas atividades core, gerando earnings para remunerar acionista e investir no futuro da companhia. E um segundo grande objetivo é acelerar a geração de novas receitas, criando uma estrutura de crescimento escalável e permanente da Valid. Como nós estamos fazendo isso, ou quais são os pilares para sustentar essa estratégia? Em primeiro lugar, estamos fazendo e vamos intensificar o investimento em inovação e plataforma de tecnologia. Isso representa complementar nosso portfólio de produtos para manter relevância nos ecossistemas em que atuamos, ID, governo digital, bancos e pagamentos e conectividade segura. E esse processo está acontecendo pela reorganização e retenção dos talentos que já temos, da atração de novas pessoas para todas as frentes de geração de valor e negócios da Valid, especialmente as equipes de produto e tecnologia. Um segundo pilar importante é o investimento na consolidação de uma cultura forte de geração de valor, de inovação, de foco no cliente, com nossos talentos encontrando na Valid o melhor lugar do mundo para desenvolver e expressar sua melhor versão e onde possam evoluir junto com a empresa, de forma a valorizar os talentos internos, atrair novos e continuar sendo uma empresa que entrega grande valor aos seus clientes. Um terceiro pilar é a nossa atenção à excelência operacional e em manter as bases de competitividade que nos permitem continuar extraindo valor do portfólio de produtos core, em todos os ecossistemas em que atuamos. Foco na execução consistente, que gera valor permanente para todo o ecossistema onde a empresa atua. O quarto pilar é manter uma gestão financeira sólida, que nos permita fazer investimentos criteriosos e consistentes e que acelerem o crescimento sustentado da companhia. Pilar sempre importante, mas agora ainda mais com a estrutura de capital forte e com caixa líquido recorde. Por fim, reforço a mensagem que passei no call de fechamento do primeiro quarter. Temos a intenção de utilizar em 2024 o limite máximo permitido para o JCP, o que, com base no patrimônio líquido, poderia chegar ao pagamento de até 110 milhões em 2024. Além disso,
continuamos através do nosso time de VC e M&A, buscando oportunidades e soluções já testadas que possam agregar ao nosso portfólio e que a Vale dê aos empreendedores a oportunidade de acelerar os seus negócios. Agora chamo o Olavo para que entre com mais detalhes nos números e retorne em breve para as mensagens finais e sessão de perguntas e respostas. Bola com você, Olavo. Obrigado, Bressan, e bom dia a todos. Encerramos o segundo trimestre com receita de 518 milhões, redução de 3% frente ao segundo trimestre do ano passado, mas um aumento de 7% em relação ao primeiro tri desse ano. Com isso, o acumulado de vendas no ano chegou a R$ 1 bilhão, 6% a menos do que o primeiro semestre de 2023. Olhando as vendas por unidade, temos o seguinte: em ID Governo Digital, com aumento tanto no trimestre contra trimestre, quanto no ano contra ano. Em Banking e Payments, há uma certa estabilidade de vendas em ambos os períodos. E, finalmente, em Mobile, sendo a vertical que apresentou o maior avanço frente ao primeiro trimestre, ainda que o volume de vendas esteja bem abaixo do apresentado no segundo tri de 23. Com base no pipeline que já temos de produtos e serviços, acreditamos que Mobile terá resultados mais fortes no segundo semestre, tendo sido o primeiro tri o ponto mais baixo do ano. Em termos de EBITDA, tivemos nesse tri 129 milhões, uma queda de 4% em relação aos 135 apresentados no segundo tri do ano passado, mas um aumento de 11% ou 13 milhões de reais frente ao reportado no primeiro tri. Com isso, a margem ficou em 25%, em linha com a do segundo tri e um ponto percentual a mais do que no primeiro. A Vale encerra o semestre com 246 milhões de EBITDA, uma queda de 12% frente ao ano anterior. Dessa queda, a unidade de Mobile foi responsável por 46 milhões, a de Payments por 6 milhões e a ID Governo Digital agregou 18 milhões na comparação entre os semestres. Nesse semestre, temos margem de 24,5%, 1,6 ponto percentual abaixo do mesmo período de 23. Logo mais, eu trago mais detalhes sobre cada um dos negócios. Vamos passar agora para o lucro líquido. No trimestre, a gente teve lucro de 80 milhões de reais, o que representa uma margem de 15%. O resultado alcançado no trimestre mostra que, após ter equacionado a sua estrutura de capital, a Vale tem total capacidade de compensar quedas de margem operacional com avanços no resultado financeiro. Quando a gente analisa o comportamento do EBITDA ao lucro, a gente sai de um EBITDA de 129 milhões de reais. Sobre isso, temos 23 milhões de depreciação e amortização, valor em linha com o apresentado em trimestres anteriores. O resultado financeiro no período foi negativo em 16 milhões. Isso mostra uma importante redução frente aos 33 milhões do segundo tri e 30 milhões do primeiro trimestre de 24. Naqueles trimestres, havíamos sido impactados por desvalorizações cambiais na Argentina e na Nigéria, eventos que não ocorreram nos últimos meses. Completando a bridge, tivemos 9 milhões em despesas com IR e CS e tivemos gastos diversos que somam 2 milhões de reais. Nesse trimestre, não houve nenhuma venda de ativos, portanto, chegamos ao lucro de 80 milhões, com margem de 15%, o que representa 97 centavos por ação. Já na visão do semestre, a gente sai de um EBITDA de 245 milhões e chega num lucro de 228. A gente teve 46 milhões de depreciação no semestre e os mesmos 46 milhões de resultado financeiro negativo, com boa parte sendo explicado com as perdas da Argentina e na Nigéria no primeiro trimestre. Os gastos com impostos ficaram em 32 milhões no semestre e a conta de outros soma 6 milhões e inclui diversas despesas da empresa. Tivemos, então, o efeito positivo de 112 milhões de reais ocorrido no primeiro trimestre, que representa o efeito líquido contábil da venda da participação na Cubic, de 137 milhões, somado à baixa da participação na VCMC, negativa em 25 milhões. Com todas essas movimentações, chegamos ao lucro líquido acumulado de 228 milhões de reais, ou 2,76 por ação. Vamos passar agora para a evolução de alguns importantes indicadores financeiros. Se a gente considerar a janela dos últimos 12 meses, a Vale apresenta um EBITDA de 534 milhões de reais e um lucro líquido de 323 milhões. Este é o maior patamar de lucro da história da empresa. Como o Bressan disse agora há pouco, na parte dos destaques,
ainda que a gente tirasse o efeito não recorrente das vendas de ativo no primeiro TRI de 112 milhões, a gente teria agora, em junho de 2024, um acumulado de lucro de 212 milhões, valor que está em linha com o que a gente apresentou no final do ano passado. Olhando para o ROIC, a gente continua avançando com o indicador e a gente chegou a 22,5% no final desse semestre. A gente também teve evolução no ROI e fechamos o semestre com 19,3%. Vamos falar agora um pouquinho do fluxo de caixa, tanto trimestral quanto semestral. Esse foi um trimestre marcado por uma importante geração de caixa operacional de 173 milhões, o que representa 134% do EBITDA no período. A gente teve importantes avanços acontecendo na linha de capital de giro, especialmente em contas a receber, estoques e impostos. No trimestre, a gente teve um gasto controlado de CAPEX de 19 milhões de reais e despesas financeiras de 16 milhões. Em cima de um caixa operacional de 893 milhões, a gente realizou uma importante redução do endividamento. Aqui, eu destaco os pré-pagamentos das operações que a Valid detinha na Espanha, que estavam com um custo acima do que a gente vem trabalhando. A gente também realizou nesse trimestre a realização do Exchange Offer, que a gente já mencionou no call passado, o que vai representar uma importante redução de custos para a Valid ao longo dos próximos anos. Nesse TRI, a gente teve 52 milhões de pagamento de proventos, sendo 27 milhões de JCP do ano de 2024 e 25 milhões de dividendos extraordinários de 23, conforme deliberado na Assembleia Geral. Nesse TRI, a gente não teve nenhuma venda de ativo e os efeitos cambiais contribuíram positivamente em 7 milhões, fechando assim o nosso período de caixa e aplicação com 721 milhões de reais. Agora eu vou passar para a visão semestral do caixa. A importante geração operacional do segundo TRI fez com que a gente revertesse o resultado que estava negativo no primeiro trimestre e a gente chega a 66% de conversão de EBITDA em caixa nos primeiros 6 meses do ano. Para o CAPEX e para as despesas financeiras no semestre, a gente está com um gasto de 32 milhões e 28, respectivamente. Como eu disse no slide anterior, a gente teve uma importante redução da dívida bruta no segundo trimestre de 24, assim como o pagamento de proventos de 52 milhões de reais. Ainda no primeiro TRI, a gente teve a venda de alguns ativos importantes, a Cubic, Serbet, São Bernardo do Campo, que todas essas juntas adicionaram 178 milhões ao caixa da empresa. Sendo assim, a gente chega ao final do primeiro semestre com 721 milhões entre caixa e disponibilidade. Vamos passar agora para as principais variações do capital de giro, onde tivemos importantes avanços nesse trimestre. Tanto para contas a receber quanto para os estoques, houve ganho em relação ao primeiro TRI desse ano. Ganhos estes que são mais marcantes quando comparamos com o mesmo trimestre de 23. Na comparação anual, temos avanço de 11 dias, ou 35 milhões no contas a receber, e de 12 dias em estoques, ou 48 milhões de reais. Na conta de fornecedores, houve uma piora em termos de dias, o que se reflete em 15 milhões, tanto na comparação trimestral quanto anual. Porém, um avanço em contas a receber e em estoques compensaram essa queda. Nesse slide, a gente apresenta as principais contas que compõem o capital de giro da Valid. Mas vale destacar que no segundo TRI, a gente também teve êxito na reversão de um pleito judicial que envolvia o recolhimento de impostos, no caso INSS, sobre terceiros. Como o valor já estava provisionado, realizamos a baixa desse no mês de abril. A gente continua focado em melhorar os indicadores de capital de giro, ainda que nos níveis atuais os grandes ganhos já foram absorvidos. Vamos falar agora um pouquinho de liquidez. O trabalho que temos feito nessa frente ao longo dos últimos trimestres é o de liability management, focando em alongar duration e reduzir custos. Como eu já disse antes, a gente continua com uma sólida posição de caixa, com as disponibilidades superando as obrigações em 137 milhões. A gente tem hoje apenas 17% da dívida da Valid vencendo no curto prazo. A gente também tem recebido constantemente propostas indicativas dos principais bancos parceiros buscando melhorar as condições das dívidas atuais. Um exemplo recente foi um alongamento da operação que tínhamos com o Banco ABC. A gente conseguiu manter por mais um ano uma operação a CDI mais um.
Olhando o comportamento da Valid no mercado de ações, a gente continua a apresentar, na janela de 12 meses, uma performance acima dos principais indicadores, seja o Ibovespa e o índice de Small Cap, mesmo considerando a queda recente do papel nos últimos 6 meses. Além do comportamento positivo da ação, eu destaco os proventos já pagos no ano de 2024, que somam 52 milhões de reais, além da nova rodada de JCP, que será paga na próxima semana, de mais 35 milhões. A gente está com um programa de recompra em aberto e já realizamos cerca de 150 mil em recompra, o que representa 8% do total do plano. Em termos de liquidez da Velid 3, o papel apresentou no trimestre evolução de 13% frente ao mesmo período de 2023, negociando cerca de 6 milhões e 200 ao dia. Eu passo agora para os slides das verticais de negócio e começo pela parte de ID e governo digital. Nesse trimestre, a emissão de documentos atingiu 7,3 milhões de volume. Essa quantidade, salvo uma pequena sazonalidade, é o número que temos visto desde o terceiro TRI de 22. A gente já previa para esse ano uma certa redução na volumetria de CNH, mas o aumento da volumetria em RG de mais de 20% no ano contra ano tem sido uma surpresa positiva, podendo vir a aumentar com os estados emitindo assim em maior quantidade. Adicione-se a isso a vitória recente que tivemos na Bahia, em estado que a emissão do ID era primarizada e que passaremos a emitir gradualmente a partir do mês de agosto. Além dos avanços nas frentes tradicionais de negócio, volto a destacar a participação de governo digital e das soluções de onboarding, que juntas representaram 17% da receita vertical de ID no ano. Outra unidade que temos dentro da vertical de ID, que não é muito comentada, mas que vem apresentando avanços, é a de selo água. Com mais estados passando a adotar a marcação e o rastreamento das garrafas de água, vimos o faturamento dessa unidade crescer 58% no primeiro semestre de 24 contra o primeiro de 23, chegando a 21 milhões de reais. Sendo assim, temos a receita de ID Governo Digital fechando o trimestre em 202 milhões, aumento de 19% frente ao segundo TRI de 23, e no ano um total de 397 milhões, avanço de 16%. O avanço nas vendas também tem ocorrido em termos de rentabilidade, com o EBITDA no trimestre fechando em 70 milhões, 27% acima do segundo TRI de 23, levando o acumulado do ano para 130 milhões de reais, 16% de aumento. A margem no segundo TRI ficou em 34,3%, acima dos trimestres anteriores, e no acumulado dos primeiros 6 meses estamos com 32,7%, o mesmo patamar que tínhamos no ano passado. Vamos passar agora para a vertical de Payments. A dinâmica no segundo trimestre foi bem semelhante à do primeiro, com pequena queda de margens. O volume total de emissões no Brasil mais Argentina chegou a 17,5 milhões no trimestre e a receita alcançou 205 milhões. Em termos de EBITDA, tivemos 39 milhões contra 41 no primeiro TRI e 42 no segundo TRI de 23. Analisando a dinâmica por geografia, temos no segundo trimestre no Brasil uma volumetria 4% maior do que observada no segundo trimestre de 23, com o volume de vendas se mantendo, o que levou a uma pequena queda nas margens. Já no acumulado do ano, a volumetria cresce 8% para um aumento de vendas de 2%, quando comparado ao primeiro semestre de 23. A dinâmica de volumetria no cenário local deve continuar pressionada em função da redução do ritmo de corte das taxas de juros. Sendo assim, através dos nossos times de inovação, buscamos oferecer soluções de maior valor agregado e tecnologia aos clientes, como, por exemplo, o cartão com biometria, focado na redução de fraude. Já na Argentina, a quantidade de cartões emitidas no segundo trimestre de 24 ficou em linha com o segundo trimestre de 23, mas com um aumento no faturamento em 28%. No acumulado dos primeiros 6 meses, temos a manutenção da volumetria associada a um aumento de vendas de 34%, o que levou a maiores margens. Como eu disse no slide do lucro líquido, à medida que a Argentina consegue avançar a sua situação econômica e fiscal, a gente deve ter menos volatilidade nos resultados naquele país, aumentando assim a competitividade local. Vou passar agora para o slide do segmento de mobile. A gente encerrou o período com vendas de 111 milhões de reais e EBITDA de 21 milhões, o que representa uma margem de 18,5%. Desde o terceiro trimestre de 23, o segmento de mobile vem apresentando queda de vendas e EBITDA na comparação ano contra ano.
Nesse trimestre, vimos o EBITDA apresentar um importante avanço de 43% frente ao observado no primeiro TRI desse ano, com um aumento de 4,4 pontos percentuais na margem. Ainda que o resultado esteja aquém daquele visto no mesmo período de 23, após 3 trimestres com margens na casa dos 14% ou 15%, atingimos uma melhoria de resultado mesmo com uma baixa volumetria, o que parece ser um bom indicativo de que o pior momento do segmento tenha ficado no primeiro TRI. Eu lembro que, historicamente, o segmento de mobile tem o segundo semestre melhor do que o primeiro. E para os próximos meses, tanto em nosso mercado tradicional de SIM cards quanto em soluções, temos boas perspectivas. Em SIM cards, já temos programadas em carteiras mais vendas com melhores preços. E já na parte de plataformas, teremos entregas programadas para algumas operadoras em diferentes continentes. Vale frisar que soluções mobile representam hoje cerca de 9% da receita dessa vertical e que no primeiro semestre de 24, essa divisão teve crescimento de cerca de 70% frente aos primeiros 6 meses de 23, o que mostra o potencial que temos pela frente. Antes de ir para a sessão final, falo brevemente de 2 eventos que ocorreram após o fechamento do segundo trimestre. O primeiro deles é a renovação que a gente teve da operação de capital de giro com o Banco ABC. Essa é uma operação de 30 milhões de reais que vencia agora em julho e a gente conseguiu alongar por mais um ano, mantendo a taxa de CDI mais 1. E a gente também teve na última RCA a aprovação de uma nova rodada de JCP de 44 centavos por ação, o que representa cerca de 35 milhões de reais, que vai ser paga no dia 16 de agosto, na próxima semana. Pessoal, agora eu convido novamente o Bressan para falar brevemente sobre as perspectivas de 2024. Bressan, é contigo. Obrigado, Olavo. Quero apenas destacar alguns pontos nesse final em relação aos nossos desafios de curto e de longo prazo. No curto prazo, nós estamos dedicados a fazer a retomada da vertical de mobile no segundo semestre. Vocês acompanharam o desempenho fraco no Q1, seguido da boa recuperação no Q2. E nós esperamos uma retomada substancial no Q3 e no Q4. Adicionalmente, nós temos também um foco em acelerar a conversão do pipeline em receita nas 3 verticais. Destaco algumas conquistas recentes. Em ID, conforme o Olavo já falou, nós ganhamos um novo contrato na Bahia para a emissão de CNH e da Nova SIM, que se soma a outros 2, Detran Distrito Federal e Instituto do Maranhão, contratos renovados recentemente em novo processo licitatório. Em ValidePay, nós lançamos recentemente na Febraban 24 o nosso cartão biométrico, um produto inovador e pioneiro no Brasil, e nós já estamos com 3 bancos em POC com esse produto. Esse é um exemplo claro da nossa direção no aproveitamento das competências core, mas levando a empresa a estar presente nas transações do cliente através da prova de identidade, dessa vez aplicada a um cartão de crédito e no futuro aplicadas a muitas outras jornadas. Em Valid Mobile, convertemos um importante player Tier 1 global e já temos a primeira PO para entrega nesse próximo quarter. Um terceiro item importante no curto prazo é intensificar a evolução do nosso portfólio de produtos e plataformas de tecnologia. Por isso, anunciamos na semana passada o Rudy, que chega como diretor executivo de tecnologia e se junta aos nossos demais talentos nessas áreas para acelerar o complemento de portfólio adjacente ao core e que nos levará a estar presentes no ciclo de uso dos nossos produtos, a exemplo do cartão biométrico, ou seja, presente nas transações das pessoas como o trust provider no consumo dos seus serviços públicos ou privados. Nós também estamos dedicados a endereçar alguns desafios de longo prazo, que têm a ver com a Valid ocupar esse espaço de plataforma de identidade segura para os ecossistemas em que atuamos, ID, governo digital, bancos e pagamentos e conectividade segura. Claro que a evolução de portfólio é um desafio permanente, tanto de curto quanto de longo prazo. E também, com a posição de caixa líquido no patamar que estamos, estaremos sempre fazendo uma alocação criteriosa de capital, equilibrando o presente e futuro da Valid. É importante destacar que, olhando para o cenário competitivo dos próximos anos, será fundamental o olhar mais agressivo em relação ao crescimento de receitas, o que significa reforçar o olhar permanente para oportunidades de mercado mais estruturantes. Faremos sempre esse equilíbrio entre continuar remunerando o nosso acionista e avaliando oportunidades inorgânicas para a companhia.
Pessoal, peço agora 2 minutos enquanto a gente se organiza para o Q&A. Já estaremos de volta. Obrigado. Estamos de volta. Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas elas podem ser feitas no chat da plataforma. A primeira pergunta ela vem do Paulo, eu vou direcionar para o Bressan. Bom dia e parabéns pelos resultados. Gostaria de saber como tem sido o início da operação da nova carteira de identidade nacional. Já existe uma migração para o policarbonato? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado, Ju. Paulo, o governo anunciou recentemente, através do Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, que foram emitidos até agora aproximadamente 10 milhões de SIM no Brasil. Lembra que nós temos uma lei que fala que em 10 anos nós temos que toda a população brasileira precisa reemitir uma carteira de identidade através dos padrões da nova SIM. Então, até agora, desde janeiro, que foi a data mais recente de formalização, já foram emitidos 10 milhões de documentos. Desses, a Valid emitiu aproximadamente 5 milhões e meio, porém o estado que tem mais emissão, que é o estado de São Paulo, ainda não rampou num ritmo desejado. Tem várias iniciativas ainda de poder rampar o volume integral, e a gente vai ver esse volume geral de SIM, ele crescer ao longo desse segundo semestre e também dos próximos anos, na medida que todos os estados já estão completamente integrados. O policarbonato não rampou ainda, tá? Nós temos um documento como esse que eu tenho em mãos, que é o documento em policarbonato, já é possível emitir normalmente no Distrito Federal. Alguns outros estados estão se habilitando a poder fornecer o policarbonato. Por que isso acontece? Primeiro, porque os contratos são antigos, então não previam a emissão desse substrato. Segundo, que o policarbonato ele não será entregue gratuitamente para a população, somente a primeira via em papel é que será gratuita. E tem um terceiro ponto, que é necessário criar uma taxa que prevê o princípio da anuidade, ou seja, eu só posso criar uma taxa para 25 no ano de 24. Então, vários desses contratos e taxas estão sendo viabilizados pelos governos e a gente espera que esse ramp-up comece a acontecer mais efetivamente a partir de 2025. Mas, sem dúvida que a volumetria geral, ela já está começando a se refletir nos nossos números de volumetria. E aí, quando a gente incorpora outros contratos, como a gente citou, por exemplo, nós ganhamos um contrato na Bahia, a gente vai adicionar aproximadamente entre 1 e 1,2 milhões de documentos por ano adicionais, que já serão todos no padrão da nova SIM. A segunda pergunta ela vem do Carlos, vou também direcionar para o Bressan. Vocês mencionaram sobre os novos contratos que venceram na Bahia, Distrito Federal, Maranhão. Qual seria o escopo destes? Seria o tradicional de emissão ou algo de governo digital? Obrigado, Carlos. De fato, esses 3 que a gente ganhou são Bahia, Distrito Federal e Maranhão. Maranhão é um contrato que ele é uma renovação, uma nova licitação para identidade. Esse contrato ele é aproximadamente 40% maior que o contrato anterior. E desses 40% maiores, boa parte disso são de produtos para governo digital, especialmente o que é interoperabilidade e o que é o ID digital. No Distrito Federal, ele já é um contrato de emissão de CNH que ele praticamente dobra, porque a gente tem aqui, além da emissão da CNH, todo o nosso portfólio construído em conjunto com Proctor e auditoria de aulas, que ele é um portfólio completamente de governo digital. Então, aproximadamente 35% desse contrato total, que é o dobro do atual, ele vira coisas de governo digital. Já na Bahia, a gente tem o maior incremento, porque nós até então tínhamos o contrato junto ao Detran de emitir CNH, porém agora a gente adiciona também a emissão da carteira de identidade nacional. Então ele naturalmente já teria um escopo muito maior, mas além de adicionar sim, a gente também adiciona jornadas de governo digital e interoperabilidade. Então, no fim das contas, esse contrato da Bahia, que era ele será aproximadamente 3 vezes maior, e isso, de todos eles, a gente tem uma boa parte das receitas que já vão ajudar a gente a compor o portfólio e as receitas de novos produtos a partir de agora. A próxima pergunta vem do Fábio, vou direcionar para o Olavo.
Como a Valid continua visualizando as operações da Argentina? Oi, Fábio, bom dia. Então, o tema da Argentina, a gente citou muito ao longo dos últimos anos, né? A gente, ainda em 21, a gente tentou fazer a venda da operação local, né? Os resultados estavam muito depreciados, acabamos não saindo de lá. De lá para cá, muita coisa mudou no cenário fiscal, cambial, político, e tem sido, né, uma excelente contribuição para o nosso resultado na vertical de PEI, né? A gente continua surfando essa onda lá. O cenário que a gente vê hoje, econômico, político, no país, ele está melhorando, mas está muito longe ainda de ser o melhor dos mundos, né? Então, quando você tem um cenário mais favorável, você tende a ter um pouco mais de competição, né? Facilita a retirada de recursos do país, o que a gente já se beneficia, mas a gente é sempre muito cauteloso em relação ao médio e longo prazo, o que vai acontecer. Então, a gente está muito sólido lá, vamos continuar atuando, a gente está com uma presença de mercado muito importante, muito atento ao que as mudanças recentes podem gerar no ambiente competitivo, mas sem grandes alterações, tá? Eu acho que essa é a mensagem. A próxima pergunta ela vem do Felipe, eu vou direcionar para o Bressan. Como está sendo a estratégia da Valid Onboarding, Digital Onboarding, perdão. Obrigado, Felipe. Desde que a gente anunciou a compra da FlexDoc no ano passado, a gente tem se dedicado a estudar um pouco mais esse mercado de Digital Onboarding, por entender que, primeiro, a gente entrou um pouco atrasado nessa jornada, mas agora a recuperação de terreno passa muito pela evolução de portfólio. Então tem um aspecto primeiro que a gente está muito feliz com os nossos parceiros da FlexDoc, que fazem um excelente trabalho, né, junto aos contratos que a gente que já tem hoje, especialmente o da Caixa Federal, mas a partir dele a gente tem uma série de bons relacionamentos e um bom pipeline para crescer no onboarding também nessa linha mais de prestar serviços de onboarding para o governo federal de modo geral, não só para as instituições financeiras, como também para as outras empresas ou entidades que precisam dessa tecnologia. Né? Por outro lado, a gente também está enxergando a plataforma de Digital Onboarding como um mecanismo importante da gente começar a estar presente mais no mundo das transações a partir de um documento de identidade ou a partir do onboarding. Então, a gente, inclusive, anunciou na semana passada a chegada, né, do Rudy, que é um diretor de tecnologia, mas ele simplesmente é uma peça adicional que a gente está trazendo para encorpar a nossa capacidade de poder melhorar esse portfólio. Ele se junta a um time de produto que a gente também está criando em paralelo para poder buscar soluções cross. E aí tem várias das features que já são boas na FlexDoc e a gente vai continuar investindo. Um exemplo claro é documentoscopia, que já é super acurada, mas a gente acelera a performance de documentoscopia com inteligência artificial. Um outro exemplo é que também com uma plataforma de DPO, a gente começa a acelerar a evolução do produto com inteligência artificial para que a gente tenha uma hiperautomação dos processos e isso, inclusive, ajude a gente nas jornadas, né, de governo digital, porque vários dos processos que a gente precisa implementar, seja no governo digital ou seja, inclusive, em empresas, passam por esse processo de hiperautomação com o uso de inteligência artificial. Um outro complemento que a gente vai fazer é inserir features de AML ou features de poder fazer prova de vida para que exatamente essa fase de estar no ciclo de uso, nas transações das pessoas, a gente seja cada vez mais relevante e explorando isso, inclusive, em outras frentes, não só a indústria financeira. E aqui acho que tem um último elemento que a gente enxerga como importante nesta plataforma, é que a gente começa a identificar muitas similaridades e muitas sinergias entre várias das empresas que a gente tem investido nos últimos anos. Então, a FlexDoc com esta plataforma, sem dúvida, tem features que se juntam ao Core de ID que a gente já tem.
as funcionalidades e as features importantes que nós temos na certificadora digital, que tem criptografia, assinatura qualificada, que podem ser complementadas a esse processo, e aí a gente entra num outro mercado de assinaturas qualificadas que tem um grande valor também. Nós temos outras habilidades, né, com a turma da Mitra em municípios, ou também com a Vsoft, né, que tem as funcionalidades de biometria. Então, o nosso esforço aqui com essa especialização do time de produto, o reforço do time de tecnologia, é utilizar essa plataforma como uma grande frente para crescimento nos próximos anos, explorando isso continuamente nas jornadas do público, mas especialmente nas jornadas do privado a partir de agora. A próxima pergunta ela vem do Fábio para o Bressan. Bom dia, primeiramente, parabéns a todos os colaboradores pelos fortes resultados do segundo TRI. Sem dar guidance, como a Valid vê o segundo semestre de 2024? Obrigado, Fábio. Bom, a primeira coisa para o segundo semestre a gente olha para a vertical de mobile e a gente espera uma recuperação de mobile nesse segundo semestre. Então, esse é o grande ponto. Foi o grande gap que tivemos nesse primeiro semestre. Já recuperou no segundo quarter, né, mas ainda tem evoluções para acontecer no Q3 e no Q4. Então, acho que esse é o principal elemento de que a gente espera um segundo melhor, em mobile muito melhor. Quando a gente olha a ID, acho que a gente tem dois fatores aqui. Um é o crescimento normal, orgânico, que a gente já tem de emissões da SIM, que vai estar acrescido especialmente aos contratos novos que a gente ganhou da Bahia. Bahia é um contrato de identidade que nós não tínhamos até então, só tínhamos da CNH. Então, os volumes de ID que já cresceram bem, em torno de 20% no segundo quarter e no primeiro semestre inteiro, eles devem manter esse ritmo de crescimento, inclusive ampliar um pouco em termos de volumetria. Aqui nós temos também, na frente de governo digital, alguns contratos que começaram a ser implementados. Ceará talvez seja o mais representativo nisso. E aí o ramp-up das soluções nesse segundo semestre, na hora que a gente vai implementar a interoperabilidade entre as diferentes instâncias de governo lá do Ceará, isso tende a mostrar um crescimento e um ramp-up um pouco maior também. Já em Pay, a gente vê uma estabilidade, como vimos nesse primeiro semestre. Tivemos uma boa surpresa com a Argentina. Não dá para cravar o que vai acontecer com a Argentina no segundo semestre, mas a gente vê que Pay vai muito bem, obrigado. Né? O ritmo que a gente eventualmente espera de ter uma redução de volumes não se concretizou no primeiro semestre, e a gente enxerga a estabilidade ao longo dos próximos anos. Então, de forma geral, eu vejo de forma muito otimista, porque tanto o nosso core vai muito bem, obrigado, quanto as coisas novas passam a ter mais capacidade de ramp-up nesse segundo semestre e ao longo dos próximos anos também. A próxima pergunta também do Fábio, vou direcionar para o Olavo. Com a companhia estando com caixa líquido, como serão as análises para futuros M&As e crescimento para o segundo semestre de 2024 e o ano de 2025? E como serão as distribuições de proventos para o segundo semestre e 2025? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu acho que esse tema, né, sobre a gestão do nosso caixa e a posição que a gente atingiu desde o primeiro trimestre, né, chegando a ser uma empresa de caixa líquido, ela tem surgido bastante nos calls, né? Eu acho que o primeiro ponto é a situação que a gente está hoje mostra o quão forte a gente é na geração de resultado nos negócios que a gente tem dentro de casa e que a gente tem sido muito controlado na gestão do capital de giro, na alocação de recursos. Tá? Algo que é extremamente importante para a gente começou a fazer, acho que já está no 8º trimestre consecutivo, é remunerar o nosso acionista. A remuneração principal a gente tende a fazer através da JCP, se aproveitando dos limites legais. Tá? E no ano de 2024, a gente vai utilizar isso novamente. Até quando a legislação permitir, a gente vai fazer. Então, se a gente fizer uma conta relativamente simples do nosso patrimônio líquido vezes a TJLP, isso indicaria para o ano de 2024 cerca de 120 milhões de proventos vindos da JCP. Isso a gente vai fazer. Acho que a partir daí começa uma segunda parte da pergunta, que é: existe espaço para fazer
distribuições além disso. E aqui, tanto o time executivo da Valid quanto o conselho, a gente é muito cauteloso onde a gente vai colocar esses recursos. Seja no investimento interno da empresa, reforçando os times, os produtos que a gente tem aqui, buscando novos M&As. Então, essa estratégia de buscar M&As, a gente anunciou a primeira vez, se eu não me engano, foi em 2022, com o time de CVC que a gente montou, começamos a olhar dezenas de oportunidades, seja de maneira ativa, seja de maneira reativa. A Flex apareceu aí, a Vsoft apareceu aí, e a gente continua olhando. Eu acho que a nossa posição hoje nos coloca confortáveis para olhar até deals um pouco maiores do que o que a gente viu no passado. Até mesmo encaixando aqui com o que o Bressan disse, quando a gente começa a olhar a Valid num universo maior de serviços, de funcionalidades, talvez os nomes que apareçam aqui são nomes maiores do que a gente tem visto. Tá? Então, para resumir e concluir, continuaremos remunerando o nosso acionista, pelo menos nos limites legais e podendo ser mais do que isso. Isso vai ser analisado aqui de tempos em tempos. E continuamos muito fortes na busca por oportunidades, sejam internas, sejam externas, e muito cauteloso como a gente vai alocar esse capital. Não sei, Bressan, você quer comentar ou botar algum ponto aqui nesse item a mais? Acho que talvez o ponto adicional aqui, Olavo, é a gente voltar... a gente sempre tem falado de fazer um foco muito grande de fazer uma integração de todas as investidas que a gente teve até agora, né, olhando para um equilíbrio muito perfeito entre o que a gente faz bem dentro de casa e, por isso, o reforço dos times de produto e tecnologia aliados aos times comerciais, ao lado dos times de back-office, né, e, em paralelo, um olhar talvez um pouco mais ambicioso para os M&As, porque a gente começa a olhar para tickets um pouco maiores, visto que a nossa estrutura de capital está muito melhor e a gente pretende continuar reforçando ela nessa linha. Mas aqui é aquele equilíbrio que nós já falamos no primeiro semestre entre presente e futuro, continuar sendo uma empresa que paulatinamente vai se consolidando como também uma boa pagadora de dividendos para todos os nossos acionistas, para todos aqueles que enxergam esse futuro cada vez maior da Valid, ao mesmo tempo que a gente investe exatamente nesse futuro, para a gente olhar com muita otimismo, ambição e fortaleza para um crescimento perene da Valid nesse ponto. A próxima pergunta vem do Renan para o Bressan. Bom dia. A Valid pretende entrar em novas áreas de negócio no curto prazo? Poderiam expandir ainda mais quais as principais iniciativas da empresa para reduzir o risco de obsolescência nos negócios existentes a médio e longo prazo? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Renan. Acho que aqui tem... Acho que eu começo dizendo, na verdade, o que é o core da Valid, né? O que a gente quer ser nesse ambiente, especialmente... inicialmente na sociedade brasileira. Acho que a gente quer ter o portfólio para que a Valid seja a empresa de identidade segura que o brasileiro confia para estar presente nas suas transações do dia a dia. Então, acho que esse é o grande movimento que a gente faz, de partir, de mudar o nosso status, né, de ser um emissor, né, seja de cartões de crédito, ou de SIM cards, ou de documentos, para a gente criar um portfólio que integra esse core e esteja presente nas transações das pessoas. Então, acho que essa talvez seja o grande movimento aqui de portfólio que a gente está fazendo. Como é que a gente imagina esse futuro nas atividades mais tradicionais desta emissão? Acho que aqui a gente tem, primeiro que a gente tem demonstrado nos números que o nosso core ele vai muito bem, e esse futuro ele não é um futuro que o cartão de crédito vai acabar imediatamente, muito ao contrário. Quando a gente vê o índice de bancarização do brasileiro, e olhando isso também na América Latina, e a forma como o cartão de crédito ele é presente, né, seja pela facilidade de uso ou pelo share que ele tem no consumo das famílias do Brasil, a gente não vê nada catastrófico que vai acontecer nesse médio prazo. Então, aqui o esforço é continuar tendo excelência operacional, continuar conseguindo extrair valor e rentabilidade desses negócios e gerando a rentabilidade adequada para a gente ir modernizando esse portfólio de forma a continuar entregando bem o que é o nosso core.
Então, algumas coisas elas são bastante óbvias para a gente fazer nesse futuro imediato, que é continuar ampliando os nossos capabilities em governo digital. Então, a gente, claro, que vai ampliar, seja em pipeline de conversão de novos contratos, seja robustecendo o nosso portfólio de produtos. A partir disso, a gente continuar investindo na plataforma de digital onboarding ou todos os produtos de identidade segura, né, para ser o grande terceiro de confiança que o brasileiro confia. E isso, naturalmente, nos leva para olhar para coisas como cloud, né? Por quê? Porque os nossos clientes compram cloud, eles compram funcionalidades que precisam ser providas por alguém, a gente também começa a entrar nesse mercado, e a gente também está olhando para a cibersegurança como uma forma de proteger a credencial de acesso a ambientes que precisam ser seguros, através da identidade, sejam em ambientes especialmente de órgãos públicos que precisam ter rastreamento do comportamento de uma credencial de acesso, assim como em qualquer uma das empresas. Então, acho que essa mudança para o transacional é o que faz a gente investir no time interno de produto e tecnologia e também de novos negócios, ao mesmo tempo que a gente tem esse olhar para os M&As que complementarão ou vão eliminar o gap daquilo que a gente não tem tempo de desenvolver internamente, comprando esses capabilities no mercado e integrando isso, aquilo que a gente já faz muito bem e que vai continuar entregando com uma evolução de portfólio que cada vez se torna mais digital, mas lembrando que aquilo que já é o nosso tradicional, ou nossos produtos físicos, eles têm um platô de faturamento espetacular para que nos próximos anos essa transição seja feita de maneira planejada, de maneira segura. A próxima pergunta ela é do Bruno, vou direcionar para o Olavo. Bom dia, qual é o share da participação da Vale de Argentina nos negócios de PEI? Obrigado, Bruno. Em termos de receita, a Argentina representa hoje no segmento de PEI cerca de 40%. Como a gente tem, né, nos últimos anos, o ambiente, né, local tem favorecido em termos de preço, representa um pouco mais do que isso quando a gente olha para o EBITDA. Tá? Uma outra pergunta do Bruno. Nos números de PEI não entram negócios em outros continentes como África e Europa? Não entram, Bruno, na verdade, em outros continentes, né, saindo aqui das Américas, o que a Vale tem de faturamento é na vertical de telecom, né, de mobile. Então, nos números de PEI, a gente tem exclusivamente Brasil e Argentina. Tá? A próxima pergunta é do Rafael, vou direcionar para o Olavo. Bom dia, pessoal. Sobre M&As, qual é o foco, tamanho e mercados? E como a empresa se blinda ou tenta se blindar de um histórico que não foi favorável na alocação de capital inorgânica? Rafael, acho que a gente falou um pouquinho sobre M&A aqui numa pergunta anterior, e o Bressan acabou de falar um pouquinho sobre foco e mercado que a gente tem olhado. Tá? Eu acho que a gente não faz uma restrição do que é o tamanho do M&A para a gente. Né? É claro que quando a Valid é uma empresa que vai passar por transições ao longo da sua história, e ela passou por M&As ao longo da sua história. M&As bons e M&As ruins. Quem faz M&As acontece isso, e eu acho que o processo, né, a cautela para ver quais são iniciativas que se encaixam com o nosso portfólio é o que a gente tem sido muito criterioso. Né? Eu lembro em alguns calls passados, quando a gente anunciou a nossa participação na Vsoft ou na Flex, a gente brincava que quando a gente anuncia esses deals e muitas vezes o mercado não conhece, não sabe quem são, é muito bom para a gente, porque é um player que a gente identificou, que faz sentido com o nosso portfólio, seja atual, seja para frente, e a gente conseguiu ir lá e botar para dentro de casa. E começa, então, o trabalho para integrá-los. É claro que quando a gente começa a olhar cases maiores, essas integrações vão levar mais tempo, exige muito mais cuidado, e é por isso que a gente tem reforçado os times, né, os canais. Isso tem sido uma busca, uma evolução constante aqui dentro da empresa. Tá? Então, a gente não está restrito a ticket. Acho que o nosso balanço hoje
seja o que a gente tem dentro de casa, seja o que eventualmente a gente poderia buscar de funding com os nossos principais parceiros, possibilitam a gente olhar coisas maiores, tá? Mas não tem essa restrição aqui, tá? Só permite complementar, Claro. Olavo, eu acho que tem implícito nisso, tem um medo na tua pergunta, né? Eu acho que esse medo da gente fazer uma alocação ruim de capital num M&A que pode eventualmente ser um M&A ruim, acho que a gente tem duas proteções muito importantes, além daquilo ou reforçando aquilo que o Olavo falou. Acho que primeiro a gente tem a gente sabe onde quer chegar, né? Então, querendo ser o ID seguro do brasileiro, a gente acaba entendendo muito mais claramente qual é esse foco e como é que esse portfólio precisa evoluir e identificando claramente o que a gente pode fazer dentro e o que a gente precisa acelerar comprando fora. Acho que esse é um ponto bem importante, de saber o que a gente quer, o que reduz bastante o nosso risco de apostar em algo errado. Um segundo ponto, acho que a gente tem uma governança muito legal, já estabelecida, já madura na Vared, seja pelo Conselho, que é muito apoiador de todas as discussões que a gente tem de crescimento, seja no Comitê de Novos Negócios. Então, acho que essa governança, para que a gente não faça nenhuma besteira com esse momento novo, com o caixa líquido que a gente tem, ele está muito presente. Então, esse equilíbrio entre o presente e o futuro, entre a agressividade de crescer, mas também uma gestão super especializada em sermos muito eficientes, operacionalmente muito competitivos, mas ao mesmo tempo temos essa ambição para o futuro, faz um blend aqui de comportamento e de governança que a gente tem bastante confiança que vai fazer as apostas corretas, como temos feito recentemente, mas continuar fazendo muito nesse novo momento da Vared. A próxima pergunta é do Rafael para o Bressan. Tentando olhar um horizonte de mais longo prazo, como vocês imaginam que seja a composição da receita com as novas iniciativas como o governo digital, onboarding e mobile? A esperada queda de receita vinda de CNH deve ser mais do que compensada com as emissões de SIM das novas receitas? Se puder falar um pouco mais sobre o futuro comportamento de margens, também nos ajudaria a entender o que esperar do futuro da Vared. Obrigado, Rafael. Eu tenho dito em conversas mais individuais dentro da Vared ou no mercado, que aquele medo que eu tinha há 3 anos atrás, quando eu entrei na Vared, que era olhar para um horizonte onde a CNH ia ter uma queda muito brusca, ele é um medo que já passou completamente. Primeiro porque a gente tem vários elementos novos, tá? Um primeiro elemento é o elemento de que assim passa a ser uma realidade no Brasil. E a gente acabou de ver o quanto a gente já emitiu de documentos dentro do novo padrão. E olhando para esse futuro, onde assim, primeiro passa a ter prazo de validade. Então, aquilo que a CNH dobra em termos de prazo de validade, que a gente vai perder boa parte do volume que a gente faz hoje, que são de remissões, de uma certa maneira, o aumento da SIM vai compensar esse volume. Então, eu já estaria tranquilo quase que só por essa troca entre aumento de volume de SIM com a redução de volume de CNH. Mas acho que a novidade de 23 e o que começa a ser cada vez mais forte é que, de fato, o nosso portfólio de receitas novas, seja em governo digital, seja em digital onboarding, seja em estar presente nas transações, seja na vertical de mobile, elas têm se mostrado até melhores em termos de share do total da receita do que a gente viu até agora. Então, eu diria assim, com tranquilidade, que a gente praticamente já offsetou esse futuro em relação à CNH. Claro que seria ótimo continuar com a emissão nos níveis anteriores, porque aí, ao invés de offsetar, nós iríamos crescer muito. Mas que bom que a gente vai estar offsetando e, eventualmente, as receitas de governo digital ou das iniciativas novas que a gente tem vão continuar proporcionando para a gente um crescimento importante nas novas receitas, ao mesmo tempo que o core se mantém super estável. Então, acho que esse conjunto das duas coisas nos dão muito otimismo para esse futuro. Bem, pessoal, essa foi a última pergunta. Com isso, a gente encerra a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Olavo. Obrigada, Bressan. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco no call de resultados e deixar todos os canais de RI totalmente disponíveis para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Bom dia.